O Oceano no Fim do Caminho. Neil Gaiman. Capítulo 14. Quando entrei na casa da fazenda, pela porta dos fundos, a lua estava cheia, e era uma noite perfeita de verão. Quando saí, passei com Letty Hempstock e sua mãe pela porta da frente, e a lua era um sorriso branco e estreito, alta num céu nublado, e a noite era agitada por brisas de primavera repentinas e indecisas, soprando primeiro de uma direção e depois de outra. De vez em quando, uma rápida rajada de vento trazia algumas gotas de chuva que não chegavam a ser nada mais que isso. Andamos pelo pátio da fazenda, que fedia a esterco, até a estrada. Viramos numa curva e paramos. Mesmo escuro, eu sabia exatamente onde estava. Aquele era o lugar onde tudo começara. Era o canto em que o minerador de Opala havia estacionado o Mini branco da minha família. O lugar em que ele havia morrido, sozinho, com o rosto da cor de suco de romã, sofrendo pelo dinheiro perdido, na margem das terras das Hempstock, onde as fronteiras entre a vida e a morte eram tênues. Acho que deveríamos acordar a velha senhora Hempstock. Falei. Não é assim que funciona, retrucou Letty. Quando ela se cansa, dorme até acordar por conta própria. Após alguns minutos ou 100 anos. Não há como acordá-la. Seria o mesmo que tentar despertar uma bomba atômica. Ginny Hempstock parou e ficou plantada no meio da estrada, de costas para a casa da fazenda. Pois bem, gritou ela para a noite. Podem vir. Nada. Um vento de chuva que soprou e depois cessou. Talvez eles tenham ido todos para casa? Perguntou Letty. Isso seria bom, falou Ginny. Todo esse rebuliço e disparate. Eu me sentia culpado. Aquilo era, eu sabia, culpa minha. Se tivesse continuado de mãos dadas com a Letty, nada daquilo teria acontecido. A Ursula Monkton, os pássaros vorazes, essas coisas eram sem dúvida minha responsabilidade. Até o que havia acontecido, ou agora talvez não houvesse acontecido, mas na banheira fria, na noite anterior. Tive uma ideia. Você não pode simplesmente recortar isso? Há coisa no meu coração que eles querem. Talvez você possa recortá-la como sua avó recortou aquelas coisas ontem à noite. Letty apertou minha mão no escuro. Talvez a vovó conseguisse, se estivesse aqui, respondeu ela. Eu não. Não acho que mamãe consiga também. É muito difícil tirar as coisas do tempo. É preciso garantir que as bordas fiquem bem alinhadas. E nem mesmo a vovó acerta todas as vezes. E isso aqui seria mais difícil que aquilo. É uma coisa real. Acho que nem a vovó conseguiria removê-lo sem ferir seu coração. E você precisa do seu coração. Em seguida, completou. Eles estão vindo. Mas eu sabia que algo estava acontecendo. Soube antes que ela dissesse qualquer coisa. Pela segunda vez eu vi o solo se iluminar com um clarão dourado. Vi as árvores e a grama, as cercas vivas, os salgueiros chorões e os últimos narcisos desgarrados começarem a cintilar com uma meia luz reluzente. Olhei em volta, em parte amedrontado, em parte admirado, e reparei que a luz era mais intensa atrás da casa e do lado oeste, onde ficava o lago. Ouvi o bater das asas poderosas e uma série de baques surdos. Virei-me e os avistei. Os abutres do vazio, da variedade carniceira, os pássaros vorazes. Mas não eram mais sombras. Não aqui. Não neste lugar. Eram extremamente reais e pousaram na escuridão, logo além do clarão dourado no solo. Eles pousaram no ar e nas árvores e chegaram para a frente, o mais perto que conseguiram ficar do chão dourado da fazenda das Hempstock. Eram imensos.
Cada um deles era muito maior que eu. No entanto, teria sido difícil para mim descrever o rosto deles. Eu podia vê-los, olhar para eles, reparar em cada detalhe da fisionomia. Mas no instante em que desviava o olhar, eles sumiam. E não havia mais nada na minha mente onde os pássaros vorazes tinham estado, exceto rostos de desenho animado, olhos pequenos e predatórios, bicos e garras afiadas, ou tentáculos serpenteantes e mandíbulas peludas quitinosas. Eu não conseguia reter a imagem do verdadeiro rosto deles na cabeça. Quando virei o rosto, as únicas informações que conservei foram que eles estiveram olhando diretamente para mim e que eram vorazes. Muito bem, minhas belezuras, disse Ginny Hempstock, bem alto. Suas mãos estavam apoiadas no sobretudo marrom, na altura do quadril. Vocês não podem ficar aqui. Sabem disso. Hora de ir embora. Então disse simplesmente: fora. Eles se mexeram, mas não saíram dali. Os incontáveis pássaros vorazes, e começaram a fazer barulho. Achei que estivessem cochichando entre si, até que tive a impressão de que o som que produziam era uma risada bem-humorada. Ouvi as vozes deles, distintas, mas entrecruzadas, de um jeito que não dava para saber qual criatura falava. Nós somos pássaros vorazes. Já devoramos palácios, mundos, reis e estrelas. Podemos ficar onde desejamos. Não executamos nossa função. Somos necessário. E riram tão alto que soaram como um trem se aproximando. Apertei a mão de Letty e ela a minha. Entregue-nos o garoto. Vocês estão perdendo tempo e desperdiçando o meu, falou Ginny. Voltem para casa. Fomos convocados. Não precisamos ir embora até que tenhamos terminado o que viemos fazer aqui. Nós restauramos a ordem das coisas. Você vai nos privar de nossa função? Claro que sim, disse Ginny. Vocês já jantaram. Agora só estão sendo inconvenientes. Vão embora. Pragas irritantes. Eu não daria 2,5 centavos pelo lote de vocês. Voltem para casa. Então balançou a mão em um gesto de passar fora. Uma das criaturas deixou escapar um grito longo e lamurioso de fome e frustração. Letty, que segurava minha mão com firmeza, disse: Ele está sob a nossa proteção. Ele está nas nossas terras. Um passo para dentro de nossas terras e será o fim de vocês. Então vão embora. As criaturas pareceram se amontoar ainda mais. O silêncio tomou conta da noite de Sussex. Só o farfalhar das folhas ao vento, só o piar de uma coruja distante, só o suspirar da brisa ao passar. Mas naquele silêncio eu pude ouvir os pássaros vorazes conferenciando, analisando suas alternativas, planejando seu curso de ação. E naquele silêncio eu senti seus olhares sobre mim. Algo em cima de uma árvore bateu as enormes asas e grasnou. Um guincho agudo que combinava triunfo e deleite. Um grito afirmativo de fome e alegria. Senti algo em meu peito reagir ao grito, como se houvesse uma pedrinha minúscula de gelo no meu coração. Nós não podemos cruzar a fronteira. Isso é verdade. Não podemos tirar a criança das suas terras. Isso também é verdade. Não podemos atacar a sua fazenda nem as suas criaturas. Isso mesmo. Vocês não podem. Então fora. Vão para casa. Vocês não têm que voltar para uma guerra? Não podemos atacar o seu mundo. Verdade. Não podemos atacar este mundo aqui. Um dos pássaros vorazes baixou o bico afiado até o chão, aos seus pés, e começou a abrir buracos. Não como uma criatura que come terra e grama, mas como se comesse uma cortina ou um cenário em que estivesse pintando o mundo. No lugar em que a criatura devorava a grama, nada restava. Um nada perfeito, só uma cor que lembrava o cinza, mas um cinza mofo,
pulsante, como o chuvisco de estática da nossa televisão quando se tirava o cabo de antena e a imagem desaparecia por completo. Esse era o vazio, não a escuridão, não o nada. Isso era o que havia por baixo da cortina transparente e tenuamente pintada da realidade. E os pássaros vorazes começaram a bater as asas e a se reunir em bando. Eles pousaram num grande carvalho e o rasgaram, e o devoraram. E em poucos instantes a árvore já era, assim como tudo o que havia atrás dela. Uma raposa esgueirou-se por uma cerca viva e saiu andando pela estrada. Os olhos, o rosto e o pelo iluminados pelo dourado da luz da fazenda. Antes que conseguisse chegar ao meio da pista, já havia sido arrancada do mundo, sobrando apenas o vazio atrás dela. Aquilo que ele disse antes, disse Letty. Nós precisamos acordar a vovó. Ela não vai gostar disso, falou Ginny. Seria o mesmo que tentar acordar uma... Não importa. Se não acordarmos a vovó, eles vão destruir essa criação inteirinha. Eu nem sei como, disse Ginny apenas. Um grupo de pássaros vorazes voou para uma área do céu noturno em que se podiam ver estrelas através do espaço aberto entre as nuvens. E eles rasgaram uma constelação em formato de pipa cujo nome eu desconhecia, e a arranharam, dilaceraram, degustaram e engoliram. Durante uma quantidade de segundos contáveis nos dedos das mãos, onde a constelação e o céu tinham estado, havia agora apenas um nada pulsante que fazia meus olhos doerem quando eu olhava diretamente para ele. Eu era uma criança normal, o que significava dizer que eu era egoísta e não estava totalmente convencido da existência de coisas que não eram eu. E tinha certeza, uma certeza sólida e inabalável, de que eu era a coisa mais importante da criação. Não havia nada mais importante para mim do que eu. Mesmo assim, eu compreendi o que via. Os pássaros vorazes iriam, não, eles estavam, rasgando o mundo até o fim, dilacerando-o e transformando-o em nada. Em pouco tempo, não haveria mais mundo. Minha mãe, meu pai, minha irmã, minha casa, meus colegas de escola, minha cidade, meus avós, Londres, o Museu de História Natural, a França, a televisão, os livros, o Egito Antigo, por minha causa. Tudo isso deixaria de existir e não restaria nada no lugar. Eu não queria morrer. Mais que isso, não queria morrer da forma como Ursula Monckton havia morrido, sob as garras e os bicos dilacerantes de coisas que podem ter tido pernas ou rostos. Eu não queria morrer de jeito nenhum. Entenda isso. Mas eu não podia deixar que nada fosse destruído uma vez que eu tinha nas mãos o poder de deter a destruição. Larguei a mão de Letty Hempstock e corri, o mais rápido que pude, sabendo que hesitar, ou mesmo diminuir o passo, seria mudar de ideia. O que era a pior coisa que eu poderia fazer e que salvaria a minha vida. Quão longe cheguei? Não muito, imagino, numa situação dessas. Letty Hempstock gritava para eu parar, mas mesmo assim eu corri e atravessei o terreno da fazenda, onde cada folha de grama, cada pedra na estrada, cada salgueiro chorão e cerca de aveleiras cintilava de dourado. E eu corri em direção à escuridão além do terreno. Corri e me odiei por correr, do mesmo jeito que me odiei da vez que pulei do trampolim mais alto da piscina. Sabia que não tinha volta, que não havia outro jeito daquilo acabar senão em dor, e sabia que daria minha vida pelo mundo. Eles alçaram voo, os pássaros vorazes, quando corri em sua direção, como os pombos que saem voando quando você corre atrás deles. Giravam e circulavam, sombras intensas na escuridão. Fiquei parado lá na escuridão e esperei que mergulhassem. Aguardei seus bicos rasgarem meu peito, que devorassem meu coração. Fiquei ali durante uns 2 segundos, talvez, mas pareceu uma eternidade.
E aconteceu. Algo chocou-se em mim, vindo de trás, e me derrubou na lama à beira da estrada, meu rosto sendo o primeiro a bater no solo. Vi explosões de luz que não estavam lá. O chão atingiu meu estômago e eu perdi o fôlego. Uma lembrança fantasma se assoma aqui. Um momento imaginário. Um reflexo tremido na lagoa da lembrança. Conheço a sensação de quando eles arrancaram meu coração. Como foi quando os pássaros vorazes, todos bico, rasgaram meu peito e arrebataram meu coração, ainda bombeando, e o devoraram para chegar ao que estava escondido dentro dele. Conheço essa sensação, como se fizesse realmente parte da minha vida, da minha morte. E então a lembrança se recorta e se destaca com clareza. E... Idiota! Não se mexa! Pará daí! Disse uma voz. E a voz pertencia a Letty Hempstock. E eu não teria conseguido me mexer nem se quisesse. Ela estava em cima de mim, e era mais pesada que eu, e me empurrava para baixo na grama, o rosto na terra molhada, e eu não conseguia ver nada, mas pude senti-los. Senti quando eles bateram nela. Letty me segurava rente ao chão, fazendo-se de barreira entre mim e o mundo. Ouvi Letty urrar de dor. Senti Letty se estremecer e se contorcer. Ouvi berros horríveis de voracidade e comemoração. E ouvi meus próprios lamentos e soluços, alto demais em meus ouvidos. Isto é inaceitável, disse uma voz. Era familiar, mas, mesmo assim, não consegui identificá-la, nem me mexer para ver quem falava. Letty estava em cima de mim, ainda tremendo, mas quando a voz falou, ela parou de se mexer. A voz continuou. Com que autoridade você fere minha criança? Uma pausa, e então... Ela estava entre nós e a presa que era nossa por direito. Vocês são faxineiros, comedores de vísceras, de sujeira, de lixo. São limpadores. Acham que podem fazer mal à minha família? Eu sabia quem estava falando. A voz se parecia com a da avó de Letty, a velha senhora Hempstock. Era como a dela, eu sabia, e mesmo assim tão diferente. Se a velha senhora Hempstock tivesse sido uma imperatriz, poderia ter falado daquele jeito. Uma voz mais empolada, formal e, no entanto, mais musical que a voz da velha senhora que eu conhecia. Algo úmido e quente ensopava minhas costas. Não, não, senhora. Foi a primeira vez que senti alguma indicação de medo ou de dúvida na voz de um dos pássaros vorazes. Existem pactos, e existem leis, e existem tratados, e vocês violaram todos eles. Fez-se silêncio, e foi mais ruidoso do que palavras teriam sido. Eles nada tinham a dizer. Senti o corpo de Letty sendo rolado para o lado, tirado de cima de mim. Ergui os olhos e vi o rosto sábio de Jeanne Hempstock. Ela sentou-se no chão à beira da estrada, e eu afundei o rosto no peito dela. Ela me pegou em um dos braços e a filha no outro. Das sombras, um pássaro voraz, com uma voz que não era uma voz, disse apenas: sentimos muito pela sua perda. Sentem? A palavra foi cuspida, não falada. Jeanne Hempstock balançava de um lado para o outro, cantarolando baixinho uma música sem letra para mim e para sua filha. Os braços dela me envolviam. Ergui a cabeça e olhei para trás, para a pessoa que falava, minha visão embaçada pelas lágrimas. Olhei detidamente para ela. Era a velha senhora Hempstock, acho, mas não era. Era a avó de Letty, da mesma forma que... Quer dizer, ela emitia um brilho prateado. Seu cabelo ainda era comprido, ainda grisalho, mas agora ela se postava alta e ereta como uma adolescente. Meus olhos haviam se adaptado completamente à escuridão, e eu não conseguia olhar para o rosto dela,
para ver se eram as feições com as quais eu estava familiarizado. Estava muito claro, tão claro quanto um flash de magnésio, tão claro quanto os fogos de artifício na noite de Guy Fawkes, tão claro quanto o sol do meio-dia refletido em uma moeda de prata. Olhei para ela pelo máximo de tempo que consegui suportar e depois virei a cabeça, fechando bem os olhos, incapaz de ver nada além de uma imagem vestigial pulsante. A voz que se parecia com a da velha senhora Hempstock disse: "Devo prender vocês no coração de uma estrela escura, para que sintam sua dor no lugar onde cada fração de segundo dura 1000 anos? Devo invocar os tratados da criação e cuidar para que todos vocês sejam eliminados da lista das coisas criadas, de forma que nunca terão existido quaisquer pássaros vorazes, e que nada que deseje perambular de um mundo para o outro possa fazê-lo impunemente?" Fiquei esperando uma resposta, mas nada ouvi. Só um lamento, um choro de dor ou de frustração. Já chega de conversa. Vou lidar com vocês no meu tempo e da minha maneira. Agora preciso cuidar das crianças. Sim, senhora. Obrigado, senhora. Não tão rápido. Ninguém vai a lugar nenhum até que vocês devolvam todas as coisas a seu devido lugar. A constelação do boieiro sumiu do céu. Há um carvalho faltando e uma raposa. Devolvam tudo do jeito que encontraram. E então a voz de Imperatriz Prateada acrescentou, num timbre que agora era inegavelmente o da velha senhora Hempstock: "Pragas!" Alguém cantarolava uma música. Percebi, como se estivesse em um lugar muito distante, que era eu, na mesma hora que lembrei que música era aquela. Meninas e meninos, vêm brincar. Clara como o dia a luz cintila. Deixem a ceia e a carne para lá. Reúnam os amigos na rua, na fila. Venham gritando com muita alegria, ou nem participem da cantoria. Eu me agarrava a Ginny Hempstock. Ela cheirava a fazenda e a cozinha, a animais e a comida. O cheiro dela era bem real, e realidade era tudo que eu precisava naquele momento. Estiquei o braço e encostei a mão no ombro de Letty, hesitante. Ela não se mexeu nem reagiu. Ginny começou a falar naquele momento, mas de início eu não entendi se ela estava falando consigo mesma, com Letty ou comigo. Eles se aventuraram além da fronteira deles. Eles poderiam ter machucado você, criança, e isso não teria significado nada. Poderiam ter causado danos a este mundo sem que nada fosse dito. É só um mundo no fim das contas, e eles são apenas grãos de areia no deserto, os mundos. Mas a Letty é uma Hempstock. Está fora dos domínios deles, a minha pequena, e eles a feriram. Olhei para a Letty. Sua cabeça havia tombado para a frente, escondendo o rosto. Os olhos estavam fechados. "Ela vai ficar bem?" perguntei. Ginny não respondeu. Só nos abraçou mais forte junto ao peito e embalou-nos e cantarolou uma música sem letra. A fazenda e suas terras não brilhavam mais como uma luz dourada. Eu não conseguia sentir nada me observando nas sombras, não mais. "Não se preocupe", disse uma voz velha, agora familiar de novo. "Você está tão seguro quanto uma casa, mais seguro que a maioria das casas que eu já vi na vida. Eles foram embora." "Eles vão voltar", falei. "Eles querem meu coração." "Eles não voltariam a este mundo nem por todo o chá da China", disse a velha senhora Hempstock. "Não que o chá tenha qualquer utilidade para eles, ou a China, não mais que para uma galinha preta." Porque eu achei que ela estava de roupa prateada. Ela usava um roupão cinza bastante remendado sobre o que parecia ser uma camisola, mas uma camisola que saíra da moda havia várias centenas de anos. A velha senhora colocou uma das mãos na testa pálida da neta.
ergueu-a e em seguida soltou-a. A mãe de Lete balançou a cabeça negativamente. Acabou, disse ela. Naquele momento eu entendi, finalmente, e me senti um idiota por não ter compreendido antes. A garota ao meu lado, no colo da mãe, no peito da mãe, dera sua vida por mim. Era para eles terem me machucado, não a ela, falei. Eles não tinham motivo algum para atacar nenhum de vocês dois, disse a velha senhora, e fungou. O sentimento de culpa me invadiu naquela hora. Uma culpa maior que qualquer outra coisa que eu já sentira na vida. Nós deveríamos levar a Lete para um hospital. Falei esperançoso. Podemos ligar para um médico. Talvez eles possam curá-la. Jeanne fez que não com a cabeça. Ela está morta? Perguntei. Morta? Repetiu a velha senhora de roupão. Ela pareceu ofender-se. Acha que, disse ela, cuspindo as palavras, como se aquela fosse a única forma de me transmitir a gravidade do que estava dizendo. Acha que uma Hempstead seria capaz de fazer algo assim tão comum? Ela está ferida, disse Jeanne Hempstead, aconchegando-me. Tão ferida quanto pode ficar. Está tão perto da morte que poderá morrer se não fizermos algo a respeito, e rápido. Um último abraço e... agora vá. Saí do colo dela, relutante, e fiquei de pé. Jeanne Hempstead levantou-se, o corpo flácido da filha em seus braços. Lete estava toda mole e foi manipulada como uma boneca de pano quando a mãe ficou em pé. E eu só olhava para ela, em total estado de choque. A culpa foi minha. Sinto muito mesmo, falei. Você não fez por mal, disse a velha senhora Hempstead. Mas Jeanne Hempstead não disse nada. Ela caminhou pela estrada na direção da fazenda, entrando por trás do galpão da ordenha. A impressão que eu tinha era de que Lete era muito grande para ser carregada no colo. Mas Jeanne a transportava como se não pesasse mais que um gatinho. A cabeça e o tronco apoiados em seu ombro, como uma criança pequena adormecida sendo levada escada acima para a cama. Jeanne carregou-a pela trilha, junto à cerca viva, indo cada vez mais para os fundos da fazenda, até que chegamos ao lago. Não havia vento lá atrás, e a noite estava totalmente silenciosa. Nossa trilha era iluminada pelo luar e nada mais. O lago, quando lá chegamos, era só um lago. Nenhuma luz dourada reluzente, nenhuma lua cheia mágica. Estava escuro e opaco, com a lua, a verdadeira lua, a lua quarto crescente refletida nele. Parei à beira do lago e a velha senhora Hempstead parou ao meu lado. Mas Jeanne Hempstead continuou andando. Ela entrou cambaleando no lago até ficar com a água na altura da coxa, o sobretudo e a saia boiando conforme avançava, dividindo o reflexo da lua em dezenas de luas minúsculas que se dispersavam e se reagrupavam ao seu redor. No meio do lago, com a água escura acima dos quadris, ela parou. Jeanne Hempstead tirou Lete do ombro e, com as mãos habilidosas, sustentou o corpo da menina pela cabeça e pelos joelhos. Então, devagar, muito devagar, colocou Lete deitada na água. O corpo da menina boiou na superfície do lago. Jeanne deu um passo atrás e depois outro, nunca desviando o olhar da filha. Ouvi o som de uma rajada, como se um vento colossal viesse em nossa direção. O corpo de Lete estremeceu. Não havia uma brisa sequer, mas as ondas oceânicas surgiram na superfície do lago. Eu vi as ondas que se propagavam suavemente de início, e depois ondas maiores que se quebravam e batiam na margem do lago. Uma delas formou uma crista e quebrou perto de mim, espirrando água na minha roupa e no meu rosto. Pude sentir o gosto em meus lábios, e era salgado. Sinto muito, Lete,
sussurrei. Eu devia enxergar a outra margem do lago. Eu a vira alguns momentos antes, mas as ondas sumiram com ela, e não dava para ver nada do que estava atrás do corpo boiando de Letty, só a vastidão do oceano solitário e a escuridão. As ondas ficaram maiores. A água começou a cintilar sob o luar da mesma forma que cintilara quando eu estava num balde, irradiando um azul claro perfeito. A forma escura na superfície do lago era o corpo da menina que salvara a minha vida. Dedos magros pousaram em meu ombro. Pelo que você está se desculpando, garoto? Por matá-la? Fiz que sim com a cabeça, sem condições de falar. Ela não está morta. Você não a matou, nem os pássaros vorazes, embora tenham feito de tudo para atingir você através dela. A Letty foi entregue a seu oceano. Um dia, no tempo dele, o oceano a devolverá. Pensei em cadáveres e em esqueletos com pérolas no lugar dos olhos. Pensei em sereias com caudas ondulando enquanto nadavam, como a cauda do meu peixinho dourado antes de ele parar de nadar e boiar, de barriga para cima, como a Letty na superfície da água. Ela será a mesma? Perguntei. A velha senhora deu uma gargalhada, como se eu tivesse dito a coisa mais engraçada do universo. Nada nunca é igual, respondeu ela. Seja um segundo mais tarde ou 100 anos depois. Tudo está sempre se agitando e se revolvendo, e as pessoas mudam tanto quanto os oceanos. Ginny saiu da água e parou à margem do lago, ao meu lado, com a cabeça baixa. As ondas chacoalhavam, explodiam, respingavam e recuavam. Um estrondo distante fez-se ouvir, e então transformou-se em um ribombar cada vez mais alto. Algo vinha em nossa direção, cruzando o oceano. De quilômetros de distância, de centenas e centenas de quilômetros de distância, ela vinha. Uma tênue linha branca entalhada no azul cintilante, que agigantava-se conforme chegava mais perto. A grande onda veio. O mundo retumbou. E eu olhei para cima quando ela nos alcançou. Era mais alta que as árvores, que as casas, que a mente ou os olhos podiam comportar, que o coração podia acompanhar. Foi só quando atingiu o corpo flutuante de Letty Hempstock que a onda monstruosa quebrou. Achei que ficaria encharcado, ou pior, que seria arrebatado pela tormenta do oceano, e levantei o braço para cobrir o rosto. Não houve explosão na arrebentação, nenhum estrondo ensurdecedor. E quando baixei o braço, não vi nada além da água escura e parada de um lago no meio da noite. E nada na superfície além de um punhado de ninféias e do reflexo pensativo e incompleto da lua. A velha senhora Hempstock também havia desaparecido. Achei que estivesse parada ao meu lado, mas só Ginny estava lá, ao meu lado, olhando para o espelho d'água escuro do pequeno lago. Certo, disse ela. Vou levar você para casa.